Nós vamos falar com você aí que está em casa a respeito de uma técnica de cirurgia plástica que é uma variação da lipoaspiração, mas essa muito menos invasiva, que está sendo feita agora no estado do Piauí. É a hidrolipo. Quer saber mais sobre isso? Então, deixa eu convidar aqui o doutor André Ayler, que está aqui. O doutor André Ayler vai conversar com a gente a respeito desta técnica. Doutor André Ayler, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Seja bem-vindo. Boa tarde para você. Obrigado, boa tarde. Bom, doutor André, nós temos a busca constante das pessoas por cirurgias plásticas, né? Essas cirurgias plásticas, elas precisam ser feitas com muito cuidado, evidentemente, né, doutor André? Claro, sempre tem que fazer cirurgia plástica com muita atenção, procurar sempre cirurgião plástico que ele seja formado em cirurgia plástica devidamente, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque tem muito curioso aí também fazendo cirurgia plástica por aí, né? Médicos não formados, médicos dermatologistas, pediatras, se metendo um pouco na área de cirurgia plástica, né? Uhum. E isso é uma coisa importante também, sempre que você for ver, se você for fazer algum procedimento do rol da cirurgia plástica, procurar um cirurgião plástico. E nada daquela história de, essa cirurgia, esse procedimento é mais simples, então qualquer um pode fazer. É o caso, por exemplo, você faz para tirar os excessos de gordura. Hidrolipo. Que são cirurgias que são complicadas, né? Apesar dos procedimentos serem rápidos, mas exigem habilidades específicas de profissionais específicos. Não é à toa que o cirurgião plástico ele tem uma formação primeiramente em cirurgia geral, né? Então, o cirurgião plástico ele precisa primeiro saber fazer todos os procedimentos de cirurgia geral, para depois se especializar em cirurgia plástica, né? Uma pessoa de especialidade clínica, por exemplo, ela já não teria esse tipo de aprendizado, e ele é muito importante. Agora, como é que funciona a hidrolipo, que é essa técnica nova, diferente e menos invasiva? Então, a lipoaspiração, ela foi desenvolvida no início dos anos 80, né? E no começo, quando se falava em lipoaspiração, ela sangrava muito, o paciente frequentemente tinha que receber transfusão sanguínea, e era um procedimento mais invasivo, com um pouco mais de problema. No final dos anos 90 foi iniciado a técnica com injeção de solução de soro fisiológico, que a gente chama de técnica tumescente, né? Uhum. E esse sangramento e o risco da cirurgia, ele reduziu drasticamente, né? E a evolução natural, né, foi de começar a usar anestésicos locais, né, diluídos nesse soro fisiológico que se colocava, né? Então, você faz uma solução anestésica e o paciente consegue submeter ao procedimento de lipoaspiração com anestesia local, né? E você diminuindo certos procedimentos de anestésico, como a raquianestesia ou anestesia geral. Que seria um pouco mais mais invasivo, é mais coisa ainda, né? E você tenta simplificar, né? No início da anestesia, lá para os anos 1850, né, era éter no pano, né, e botava no nariz do paciente até ele dormir, né? E a coisa vai evoluindo devagar, né, para procedimentos cada vez mais seguros e menos invasivos, né? Tá. Hoje, por exemplo, dentista, por exemplo, ele faz todo o procedimento totalmente com anestesia local, né? E a proposta dessa lipoaspiração é fazer o procedimento totalmente com anestesia local. Essa hidrolipo. Hidrolipo. Nós temos até um vídeo que mostra um pouco do esquema do que seria essa cirurgia, e eu vou pedir para que o senhor nos explique. Aqui nós temos a câmara de pele. Aqui isso, aqui é a pele e a gordurinha no meio, então você injeta um líquido que vai expandir, né? E ele vai comprimir os vasos sanguíneos. Então, entre o músculo e a gordura vai ficar e a pele vai ficar um grande espaço, né? Isso, fica um espaço que é onde tem a gordura, que ela fica cheia de líquido. E você, à medida que você vai injetando, ela vai se liquefazendo melhor, né? Por compressão dos vasos sanguíneos, etc. Um pouco de liso da célula de gordura, né? E você vê que é um procedimento ele menos invasivo por conta justamente da compressão que se faz nos vasos sanguíneos, né? Sei. E no meio desse soro tem anestesia. Então você vê que a gordura ela vai ficando melhor preparada para ser um procedimento menos traumático para dar retirada de gordura. E a seguir, né, a gente introduz a cânula de lipoaspiração, de preferência uma cânula mais fina do que se usa para retirar isso. Isso, e retira essa gordura com uma cânulazinha mais fina, né, com o vibrolipoaspirador também, que ele faz uma certa vibração
e você não tem aquele movimento brusco, como se vê muito hoje, tem muita mídia na TV e vê procedimento que o cirurgião fazendo muita força, não é uma coisa mais suave. São movimentos suaves, principalmente que o paciente está sob anestesia local. Tá. E aí, com um procedimento assim mais simples, a recuperação também é mais rápida. Então, como o procedimento é menos invasivo, normalmente esses pacientes, eles no dia seguinte ao procedimento, eles conseguem retornar à sua rotina usual, né? É claro que não vai fazer exercício, não vai tomar sol, nada disso, mas ele usando uma cinta compressiva no pós-operatório, consegue dirigir e trabalhar no dia seguinte, na sua maioria. Alguns pacientes estão um pouco mais sensíveis, mas a maioria consegue facilmente. Nos procedimentos mais antigos, a recuperação era diferente? Era diferente, ele era um pouco mais traumático. Quando não se usa a infiltração, ela fica com mais equimose, fica mais roxo. E o pós-operatório é um pouco mais doloroso. E o anestésico, ele é interessante porque ele é um potente agente anti-inflamatório, e o paciente sente menos dor quando você injeta o anestésico durante o procedimento cirúrgico. Mesmo quando se começou a fazer lipoaspiração com anestesia geral, quando se usava o anestésico junto ao procedimento, o paciente tinha menos dor no pós-operatório do que somente com a infiltração na solução de soro fisiológico. Certo, e para evitar que a gordura volte, o que o paciente precisa fazer? Então, a gordura quando é retirada, ela não volta mais. Tá? Você pode engordar, mas aquele ganha 2 quilos, depois emagrece de novo, você mantém o resultado no pós-operatório, Porque, como a gente vê no vídeo, é uma retirada mecânica da gordura, Então você tira, aquela célula saiu dali e ela não volta mais, a não ser que a pessoa engorde muito, Aí ela perde um pouco do resultado, mas mesmo assim, a tendência desse resultado ser duradouro. Duradouro, Se a pessoa se mantiver, se a pessoa se mantiver no peso, ela vai ter esse resultado bem duradouro. Se ela emagrecer, o resultado vai ser melhor ainda. E se ela engordar, vai perder o resultado de alguma forma, mas não tanto. Tá certo. Doutor André Ayler, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí.